Oi, gente. Hoje eu vou fazer sobre a lista de razões, proporções e regra de 3 da frente C. Primeiros exercícios de fixação. 1. Anderson pagou R$ 30,90 por 0,750 kg de um produto. Se ele tivesse comprado 1,250 kg desse produto, ele teria pago o valor de. Então, aqui eu tenho o seguinte. Ele pagou R$ 30,90 por 0,750. Eu quero saber se ele comprar 1,250, quanto ele vai pagar. Aqui eu tenho que lembrar o seguinte: o que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas que, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Elas possuem uma razão constante. Ou seja, quanto maior for a quantidade de produto comprado, maior vai ser o preço. Então, se eu aumento aqui, eu aumento de cá. Se eu gasto mais, eu estou comprando mais. Então, por isso, eu posso falar que, se eu pegar 30,90 e dividir por 0,750, isso vai ser o mesmo que dividir esse valor x por 1,250. Posso afirmar que isso é a mesma coisa porque eu sei que as duas grandezas, preço e quantidade, são diretamente proporcionais. Depois eu vou continuar fazendo essa conta. Eu vou multiplicar cruzado, certo? Então, eu vou ter 30,9 vezes 1,25 vai ser igual a 0,75 vezes x. Então, assim, eu vou passar o 0,75 dividindo. Então, eu vou ter aqui, só vou mudar o lado aqui, x vai ser igual a 30,9 vezes 1,25 dividido por 0,75. Fazendo essa conta, eu tenho que x vai ser igual a R$ 51,50. Ou seja, se o Anderson comprar 1,250 quilos, ele vai pagar R$ 51,50. Eu posso perceber que elas são diretamente proporcionais porque eu aumentei a quantidade de produto e aumentei o preço também. Isso dá a letra C como a correta. A2. Se um pacote de biscoito contém 10 biscoitos e pesa 95 gramas, e se 15 gramas de biscoito correspondem a 90 calorias, quantas calorias tem cada biscoito? Então, aqui eu tenho o seguinte: um pacote tem 10 biscoitos e pesa 95 gramas. 15 gramas de biscoito correspondem a 90 calorias. Qual é a caloria de cada biscoito, que eu chamei de x? Então, aqui eu tenho o seguinte: 10 biscoitos pesa 95 gramas. Então, eu posso fazer uma regra de 3. Então, eu tenho 10 biscoitos. Eles têm uma massa de 95 gramas. Certo? Se eu quero um biscoito só, então um biscoito, ele vai ter que massa? Certo? Então, aqui eu posso multiplicar. Quanto mais biscoitos eu tenho, maior vai ser a massa dele, maior vai ser o peso dele. Então, eu posso fazer aqui normal. Vou fazer 10 sobre 1, que é igual a 95 sobre m. Multiplico cruzado, 10m vai ser igual a 95, portanto, m é igual a 9,5 gramas. Ou seja, cada biscoito pesa 9,5 gramas. Agora, eu tenho o quê? 15 gramas de biscoito equivalem a 90 calorias. Se eu tenho 9,5 gramas de biscoito, que é uma unidade, isso vai me dar a caloria de cada biscoito. Então, aqui eu vou ter o seguinte: quanto maior é a massa do meu biscoito, maior é a caloria correspondente. Então, eu posso fazer 15 por 9,5 vai ser igual a 90 sobre C. Assim, eu tenho, vou multiplicar cruzado, 15C igual a 90 vezes 9,5, portanto, C
é igual a 90 vezes 9,5 dividido por 15. Então, o meu C vai ser igual a 57 calorias, correspondendo à letra C. Ou seja, cada biscoito tem 57 calorias. A 3. Um aluno do curso de mecânica do IFPE recebeu o desenho de uma peça, fez as devidas medições e, a partir de sua escala, fabricou a peça. Se a largura da peça no desenho tinha 1,5 milímetros e a largura da peça já fabricada tinha 45 centímetros, qual a escala do desenho? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu preciso lembrar o que é uma escala. Uma escala é a relação entre as medidas reais e as medidas de uma representação, de um desenho, de um mapa, o que seja, de um gráfico. Coloca-se normalmente a unidade de medida do desenho. Então, eu tenho que o meu desenho, ele tem 1,5 milímetros. E isso está correspondendo, na vida real, a 45 centímetros. Aqui eu preciso lembrar o seguinte, 1 centímetro, ele equivale a 10 milímetros. Então, 45 centímetros é o mesmo que 450 milímetros. Porque se 1 centímetro vale 10, 45 eu só vou precisar multiplicar por 10. Então, dá 450 milímetros. Assim, eu vou ter o seguinte, para calcular a escala, eu pego a medida do desenho e divido pela medida real. Então, eu vou pegar 1,5 e dividir por 450. E esses dois estão em milímetros. Lembrando que eu coloquei em milímetros porque o meu desenho está em milímetros. Fazendo essa divisão, eu posso pensar o seguinte, se 1,5 milímetros equivale a 450 milímetros reais, 1 milímetro vai equivaler a X. Porque em uma escala, eu considero sempre uma unidade, sempre não, mas normalmente uma unidade do desenho, e isso equivale a quanto na vida real. A escala geralmente é colocada dessa maneira. Então, eu vou ter aqui, eu posso fazer que vou multiplicar cruzada, eu vou ter 450, que vai ser igual a 1,5 vezes X. Certo? Portanto, X vai ser igual a 450 dividido por 1,5. Isso aqui dá 300. Então, eu tenho que 1 milímetro corresponde a 300 milímetros reais. Então, a minha escala é dada dessa forma. 1 milímetro do desenho corresponde a 300 milímetros da vida real. Ou seja, da peça real. Isso da letra C. Certo? Bom, continuando. Tive um pequeno problema. Então, vou ter aqui eu vou começar os exercícios propostos. Então, continuando aqui os exercícios propostos, vou ter questão 1. Um mapa tem como escala a indicação 1 para 1.500.000. Nesse mapa, uma distância em linha reta de exatos 180 km reais entre duas cidades A e B é representado por um segmento de reta que em centímetros mede. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a escala do meu mapa é 1 para 1.500.000. O que isso significa? A cada 1 centímetro no meu mapa, eu tenho 1.500.000 centímetros na vida real. E eu quero saber 180 quilômetros equivale a quanto no mapa. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu preciso lembrar
que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu tenho 180 quilômetros, ele vai ser igual, eu vou multiplicar por 1.000, 180.000 metros. Quando eu pego 180.000 metros, 1.000 metros, eu vou ter que multiplicar por 100 para conseguir em centímetros. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, vezes 100 mais 2 zeros. Então, eu vou ter 18 milhões de centímetros. Certo? Então, aqui eu faço o seguinte. Se 1 centímetro equivale a 1.500.000 centímetros na vida real, se eu tenho 18 milhões de centímetros, isso vai equivaler a quanto? X. Então, aqui o que eu posso fazer é multiplicar cruzado ou então fazer x sobre 1, que vai ser igual a 18 milhões dividido por 1.500.000, certo? Eu posso simplificar aqui esses zeros, dividir aqui e aqui também, e eu vou ter que x é igual a 180 dividido por 15. Com isso, eu tenho que x é igual a 12 centímetros, letra A. Ou seja, 180 quilômetros equivale a 12 centímetros no meu mapa, por causa dessa escala estabelecida. A2. Para a reforma do ginásio de esportes da EPICAR, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010 e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho é. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que lembrar que uma regra de 3 composta é usada quando são envolvidas mais de 2 grandezas, na regra de 3. A análise da relação de 2 dessas grandezas é feita fixando as demais. Então, vou ter o que no exercício? 24 operários trabalhando 7 horas por dia executaram 40% do trabalho em 10 dias. Com 4 operários a menos, trabalhando 6 horas por dia, que dia o trabalho vai terminar? Sabendo que ele começou na segunda. Então, eu tenho aqui, a primeira situação é 24 operários concluíram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Se eu tenho 4 operários a menos, eu vou ter 20 operários. Eu quero terminar o trabalho, então vou ter que fazer os outros 60% do trabalho para dar 100. Eu quero saber quantos dias eles vão gastar trabalhando 6 horas por dia. Então, aqui agora eu vou ter que analisar as grandezas 2 a 2. Então, primeiro, eu vou fixar a porcentagem do trabalho realizado e o número de horas por dia. Vou supor que eu não estou variando essas 2 grandezas. Quanto mais operários eu tenho, menos tempo, menos dias eu gasto para fazer o trabalho, certo? Agora, fixando o número de operários e hora por dia. Quanto menos dias eu tenho, menor é a porcentagem do trabalho que eu faço. Ou seja, eu consigo fazer menos coisas. Agora, quanto mais horas por dia eu trabalho,
menos dias eu gasto, certo? Então, aqui eu tenho grandezas inversamente e proporcionais. O que eu vou ter? Se eu colocar dias, ela vai ser inversamente proporcional ao número de operários e à hora por dia, e diretamente proporcional à porcentagem do trabalho. Então, se eu escrevo essa fração como 10 sobre x, eu vou ter, coloquei 10 sobre x. No número de operários, eu vou ter que inverter essa fração. Eu vou ter que colocar 20 sobre 24, certo? Aqui eu coloquei o valor de cima primeiro, e aqui eu vou colocar o valor de baixo primeiro. Então, eu vou ter 20 sobre 4 vezes a porcentagem do trabalho é diretamente proporcional aos dias. Então, eu vou colocar da mesma forma, 40 sobre 60. Certo? E, fazendo aqui, eu vou ter a hora por dia, vai ficar igual ao número de operários. Então, eu vou fazer 6 sobre 7. Certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte, 10 sobre x, que vai ser igual a... Eu posso simplificar aqui por 4, que vai dar 20 por 4, 5. 24 por 4, 6. Então, eu vou ter 5 sobre 6. Vezes 40 e 60. Eu posso dividir por 10. Depois, dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Então, vou ter 2 sobre 3. E o 6 sobre 7. 6 sobre 7. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir por 6 aqui, dividir por 6 aqui. E aí, eu vou ter 10 sobre x, que vai ser igual 5 vezes 2 dá 10, e 3 vezes 7 dá 21. Agora, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 10x, que vai ser igual a 21 vezes 10, 210. Então, x vai ser igual a 21 dias. Então, quer dizer que esses operários ficaram mais 21 dias trabalhando. Então, no total, eles ficaram 10 dias mais 21, 31 dias trabalhando. Agora, eu quero saber o dia da semana. Tem que pensar o seguinte. Se ele trabalhar 7 dias, se ele começou segunda, vai ficar, tá contando com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a cada 7 dias que eu trabalho, ele vai parar na segunda. Então, se trabalhar 7 dias, para na segunda. Se trabalhar 14 dias também, 21 dias e 30 dias, vai parar na segunda também. E 28, perdão. Já tô pensando. Então, se trabalhar 14, 21 e 28 dias, vai parar na segunda, porque são múltiplos de 7. Na segunda não, gente. Desculpa, no domingo, né? Já fiz as contas aqui. Porque ele vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a cada 7 dias que ele trabalhar, ele vai parar no domingo. Então, se ele trabalhar 14 dias, vai parar no domingo, 21 dias vai parar no domingo, 28 dias vai parar no domingo. Porque esses aqui são valores múltiplos de 7. Então, o que eu tenho aqui? Ele trabalhou... Deixa eu chegar essa folha para cá. Ele trabalhou 31 dias. Se ele trabalhasse 28, ele pararia no domingo. Então, se ele trabalhar 29 dias, ele vai parar na segunda. Vou colocar assim. Se ele trabalhar 30 dias, vai parar na terça. E se ele trabalhar 31 dias, vai parar na quarta, que é a resposta que dá a letra D. Então, só retomando aqui. Eu fiz a regra de 3 composta,
porque eu tenho mais de uma variável, mais de uma grandeza sendo analisada. Eu coloquei aqui todos os dados e analisei fixando os outros dois, duas a duas grandezas, sempre comparando com dias, que é onde eu tenho o meu X, certo? Então, quanto mais operários eu tenho, menos dias eu gasto. Quanto menos trabalho eu tenho para fazer, menos dias eu gasto. Quanto mais horas por dia eu trabalho, menos dias eu gasto. Então, com isso, eu tenho que a porcentagem do trabalho é diretamente proporcional ao número de dias, o número de operários e a hora por dia trabalhada são inversamente proporcionais aos dias. Então, se eu colocar 10 sobre x vai ser igual a 20 sobre 24, vezes 40 sobre 60, vezes 6 sobre 7, certo? Nesses dois, eu inverto a ordem da fração. Fazendo isso, eu sei que nessa segunda situação, eles vão trabalhar 21 dias. Se eles trabalharam 10 antes e 21 agora, eles trabalharam no total 31 dias. Eu sei que eles começaram na segunda e o exercício pede para contar com segunda. Então, eles vão trabalhar a cada 7 dias, eles vão terminar no domingo. Então, se ele trabalhar 14 dias, vai parar no domingo, 21 também e 28 dias também. Se ele trabalhar 29 dias, vai parar na segunda, 30 na terça e 31 na quarta, que é a resposta. Então, é isso. Eu vou continuar o resto dos exercícios propostos no outro vídeo para não ficar muito grande.